Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, o espaço de saúde semanal para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou nessa noite um tema dentro da especialidade médica cardiologia. O tema separado, fatores de risco nas doenças cardíacas. São condições que predispõem uma pessoa a um maior risco de desenvolver doenças do coração e dos vasos. Existem vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, os quais podem ser divididos em imutáveis ou não modificáveis e mutáveis ou modificáveis. Para a discussão desse tema nessa noite, o Saúde Marília convidou o professor da disciplina de cardiologia da FAMEMA, o professor Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Professor Paulo Moreira, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Boa noite, Milton. E os fatores de risco para a doença aterosclerótica, para a doença cardiovascular de natureza aterosclerótica. Outras patologias compõem o espectro de doenças que nós atendemos na cardiologia, mas cada vez mais a cardiologia vai se resumindo não é um termo feliz, porque embora afunile o número de patologias, o número de doenças vasculares ateroscleróticas, o número de os fatores de risco, esses que nós vamos falar sobre eles, tem aumentado muito. E obesidade, diabetes, são coisas verdadeiramente, numa boa parte de países, epidêmicas. E de modo que tem aumentado muito o número de angina, de infarto, de acidente vascular cerebral, de doença aterosclerótica em geral. De modo que, embora a doença, por exemplo, de Chagas, eu já estou aqui em Marília, infelizmente eu sou antigo, e já estou aqui há um número de anos grande em Marília. Quando cheguei aqui, metade das pessoas que eu atendia, dos meus clientes, era de chagásicos aproximadamente, ou pelo menos um número expressivo. E hoje eles são uma minoria absoluta, porque o Chagas está lentamente desaparecendo, graças a Deus. Mas o Chagas está desaparecendo pelo combate aos vetores, por um êxodo da zona rural, por falta de gente que mora na zona rural e por também extinção do transmissor, do triatomídeo, do barbeiro da zona rural. Moléstia reumática era uma grande fonte de doenças cardiológicas, lesões orovalvulares das doenças reumáticas. E embora exista ainda, como em todos os países avançados, com a melhoria das condições de higiene e até suspeito como um subproduto do uso indiscriminado e abusivo de antibióticos, que traz uma porção de males, mas por outro lado é capaz de influenciar, porque nenhum estreptococo beta-hemolítico do grupo A sobrevive à fartura de antibiótico terapia, automedicação, todo mundo toma antibiótico. Então, a moléstia reumática e melhoria das condições de higiene, nutricionais, etc., a moléstia reumática tem declinado em todos os países e muito também no Brasil. De modo que as cardiopatias congênitas, elas se mantêm estáveis. Elas é sempre um número de 1 nascido para 4 mil nascidos vivos, de uma cardiopatia congênita para 4 mil nascidos vivos, mas essa média sempre foi e vai continuar sendo escasso. De modo que mais e mais nós temos que lidar com a doença que mais mata no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos países desenvolvidos, que é a doença aterosclerótica. Se nós juntarmos cardiovasculares e cerebrovasculares, que são da mesma etiologia, nós temos quase 40% de mortalidade atribuível a essas complicações da doença vascular aterosclerótica, e isso se constitui na principal causa de mortalidade em nosso país. Os fatores não modificáveis ou imutáveis, a hereditariedade, sexo,
idade são os fatores preponderantes como risco cardiovascular? São. Nós temos uma série de fatores de risco cardiológico, fatores de risco coronário, fatores de risco para a doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é um processo complexo que envolve inflamação, envolve lípidos, envolve a cascata de coagulação, adesividade plaquetária. É multifatorial num processo extremamente complexo. E existem circunstâncias, fatores, modo de vida, fatores que auxiliam o desenvolvimento dessa doença. E eles podem ser imutáveis e, graças a Deus, a maioria deles, felizmente, a maioria deles, modificáveis. Os não modificáveis são a hereditariedade, o tipo de material que o senhor ou a senhora é feito. Em segundo lugar, nós temos a idade. Com 2 anos de idade é mais difícil sofrer infarto. Já sendo homem com 45 é extremamente mais fácil. Sendo a mulher, mais tardiamente, 1 década mais tarde é que a mulher tem. E o sexo masculino, no total, apresenta um índice maior, uma frequência maior de acometimentos ateroscleróticos, de infarto, de angina, principalmente coronária. 4 em 5 pessoas acima de 65 anos têm doenças cardiovasculares. Então, o fator idade é um fator importante. Muito importante. Importante não só para angina, para infarto, para acidente vascular cerebral. À medida que as décadas de vida vão avançando, a tendência de ter tudo que é complicação cardiovascular, acidente vascular cerebral, tromboembolismo, praticamente duplica cada década. Dos 40 aos 60, depois dos 60 aos 70, dos 70 para cima, 75 anos para cima. Isso em tudo. Tromboembolismo, por exemplo, vamos pegar a fibrilação arterial. Fibrilação arterial tem várias causas. Nós estamos lembrando de uma doença que pode ou não estar relacionada à cardiopatia isquêmica, a doença aterosclerótica. A fibrilação arterial, uma arritmia, ela pode ser por valvulopatia, ela pode ser por causas não cardíacas, hipertiroidismo, ela pode ser consequência da hipertensão arterial, a diabetes, mas ela pode ser consequente à idade. Então, ela é muito pouco frequente, por exemplo, em torno de 1% abaixo dos 60 anos, e ela vai atingindo, dobrando em cada década, e acima dos 65, 70 anos de idade, ela atinge nível de 5 a 6% da população em geral. Então, veja, todas as doenças cardiovasculares, angina, infarto, acidente vascular cerebral, à medida que a gente sobe a idade, aumenta a frequência. É bem verdade que, em se tratando da insuficiência coronariana, do infarto, a década de maior incidência no homem é dos 40 anos aos 50 e na mulher dos 50 aos 60. É mais tardio na mulher porque os estrógenos, os hormônios femininos, os estrogênios, protegem a mulher enquanto eles existem em nível alto, até a menopausa. Isso faz com que a mulher tenha mais tardiamente doença coronária do que o homem. E ela vai ter acentuação do acometimento por angina, infarto, doença obstrutiva, aterosclerótica das coronárias, depois da menopausa, quando diminui muito a produção de estrogênio. Na verdade, então, a falência estrogênica faz com que, após a menopausa, a incidência de doença cardiovascular seja igual em homens e mulheres? No total, a mulher faz com que retarde na mulher o acometimento. Na mulher, a década de maior incidência é dos 50 aos 60, por essa razão. E depois da menopausa, a mulher começa a ter mais, mas esse fato de ter mais tardiamente, ser protegida até a menopausa, no total faz com que a incidência de doença coronariana seja alguma coisa maior que no homem ainda do que na mulher. Então, globalmente, esse fato, além de atrasar na mulher em 1 década, faz com que a mulher, no total, tenha menos comprometimento coronário do que o homem.
Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema fatores de risco nas doenças cardíacas, com a presença do professor Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo fatores de risco nas doenças cardíacas, com a presença do professor Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA e atual presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Regional de Marília. Professor Paulo, agora nesse último bloco, falando dos fatores modificáveis. O tabagismo ainda é um fator importante no risco cardiovascular? Extremamente importante. Dos fatores modificáveis, é a variável isolada que maior importância tem em toda a pesquisa do mundo. Foi feito um trabalho, se não me engano, Interheart, uma coisa assim, que procurou reproduzir nos países do terceiro mundo, África subsaariana, América Latina, o Oeste Asiático, procurou ver se os fatores de risco eram os mesmos, afinal, de Framingham, ou dos estudos mais conhecidos de países ricos, para ver se batia, se era a mesma coisa, em vez de extrapolar dados. E os dados são a mesma coisa no mundo inteiro, e o líder de vinculação, de elevar risco, o maior fator isolado de risco vascular, cardiológico, derrame cerebral, doença cardíaca, é o tabagismo. Mas longe dos outros. Então o tabagismo é terrível. E fala-se pouco, porque, aliás, tem se falado bastante, agora tem equipes multicêntricas, inclusive em Marília, nós dispomos também, que ajudam a deixar de fumar desde que o indivíduo tenha vontade, tenha consciência, o desejo de parar de fumar. Porque parar de fumar sozinho é difícil. Outro fator importante também é o aumento do colesterol. Apesar das inúmeras campanhas, ainda o colesterol parece ser um fator importante. Dos fatores evitáveis, você está tocando no segundo, mais importante, é tabagismo, colesterol elevado e hipertensão arterial, pressão alta. São os três mais importantes. Colesterol, cada dia, não só o colesterol isoladamente, mas os lípides todos, do modo geral. O colesterol e suas subdivisões, o HDL e o LDL colesterol. O colesterol é uma substância só, quimicamente. Mas no sangue o colesterol não anda a pé. Ele anda embarcado em conduções, como se fosse ônibus, trem, lotação, motocicleta. E conforme a condução, a lipoproteína em que ele está embarcado, ele é o bom colesterol, tem a tendência de não depositar na parede das artérias e até retirar gordura da parede da artéria para entrar de novo no ciclo hepático, enterohepático, ou então essas são as HDL, lipoproteína, de alta densidade, alto peso molecular. E as de baixo peso molecular são as LDL, que constitui o colesterol ruim. Então, a conotação do colesterol mau, a subdivisão do colesterol em mau ou bom, depende da lipoproteína a qual ele está ligado. Então, interessa não só o colesterol total, mas interessa o HDL colesterol e o LDL colesterol. De um modo geral, para uma pessoa normal que não tenha doença coronária ainda, que não seja de alto risco, uma pessoa normal, nós temos que o colesterol total deve ser menos de 200, o LDL colesterol deveria ser abaixo de 130 e jamais ser acima de 160, assim como o colesterol total ideal abaixo de 200, não deve ser nunca acima de 240, e o HDL colesterol deve ser acima de 40 em homens e acima de 50 em mulheres. Isso para pessoas normais, sem riscos adicionais. Outros fatores modificáveis, o professor falava da pressão arterial elevada, mas a vida sedentária e a obesidade são outros dois fatores? São. A hipertensão mereceria 30 programas, um espaço enorme para nós aconselhar, falar dos níveis normais, etc.,
Hoje os americanos estão mais severos com os níveis de pressão. Os critérios, os consensos americanos, desde 2003, já consideram pré-hipertensão pressões de 85 de mínima e 130 de máxima, ou 135, e os europeus, os brasileiros, até 90, consideram de 80 a 85 de diastólica normal, 85 a 90 normal alta. E assim também, 130 até 130 normal, 130 a 140 normal alta. Mas esse é o nível da pressão. Pressão nós teríamos um mundo para falar. Os outros fatores seriam obesidade, diabetes, sedentarismo, o HDL baixo, o LDL elevado, triglicérides elevado, principalmente quando ele faz parte da síndrome metabólica. Em comida e peso corporal, comida é um capítulo à parte. É extraordinariamente importante. Atividade física, quebrar o sedentarismo, é muito importante. Mas todo o trabalho que comparou, o ideal é que o indivíduo coma correto e faça exercício. Mas todo o trabalho que comparou indivíduo que come correto e não faz exercício, com o indivíduo que faz exercício e não come correto, a vantagem é para comer correto mesmo que não faz exercício. É claro que a superioridade seria comer correto e fazer exercício. A comida é fundamental. Envolve colesterol, triglicéridos, peso corporal. Um detalhe importante em comida seria observar a cintura, a circunferência abdominal. Circunferência abdominal com o indivíduo deitado a meio caminho da última costela e da crista ilíaca, geralmente pode coincidir com a cicatriz umbilical, embora a cicatriz umbilical não é uma referência fixa, porque depende do tamanho da barriga, ela pode cair. Mas no maior diâmetro nós medimos a circunferência abdominal e nós temos que a mulher não deveria, a rigor, ter mais de 80 e o homem não deveria ter mais de 94. Se tiver mais, pelo menos a mulher não ter mais de 88 e o homem não ter mais do que 102 de cintura abdominal, 102 ou 104. Essas variações é porque isso varia muito de acordo com a raça, com a etnia, com o tipo físico, isso varia muito. Mas a circunferência abdominal, antigamente era a relação cintura-quadril, não devia ser mais 0,8 em mulher, 0,9 em homem. Mas hoje é o valor absoluto da circunferência abdominal. Porque a obesidade abdominal, a obesidade centrípeta, essa obesidade masculina, tipo maçã, de barriga, não aquela feminina, tipo pera, de culote, de coxa grossa, de quadril grande, glúteo grande, quadril, coxa grande, essa obesidade feminina não se acompanha de obesidade visceral e quase não é expressiva do ponto de vista de risco coronário. Ao passo que o risco de aterosclerose está na obesidade centrípeta, nessa obesidade de barriga, porque se nós formos examinar esse indivíduo para os que têm circunferência abdominal aumentada, que são barrigudos, essa gordura tipo maçã, nós encontramos invariavelmente gordura visceral. Os órgãos são cheios de gordura. Se nós pegarmos tomografia computorizada, ressonância magnética, nós temos a definição de uma alta quantidade de gordura lá dentro, e isso tem um valor aterogênico, um valor de criar doença obstrutiva, coronária, cerebral e renal, enfim, em todos os sítios vasculares, arteriais do organismo, muito grande. Outro fator modificável, diabetes mellitus. 2/3 das pessoas com diabetes morrem de doenças cardiovasculares ou neurovasculares. Um importante fator de risco. O fato de eu estar aqui, a SOCESP pede uma responsabilidade social dos cardiologistas. Nós temos que pedir aos senhores que comam correto, que emagreçam, que não tenham barriga, que diminua a circunferência abdominal, porque é muito mais fácil prevenir tudo isso. Há uma explosão no mundo de obesidade, há uma explosão no mundo de diabetes. Então, a diabetes e a obesidade tem crescido geometricamente. É um flagelo a obesidade nos países desenvolvidos e não é diferente no Brasil. E a diabetes tem uma explosão, porque a diabetes tipo 2, que é de longe a mais frequente, a diabetes do adulto, é muito vinculada também aos hábitos, à obesidade, à permanência da obesidade, à resistência à insulina. O primeiro
fato que aparece no precursor da diabetes, o fato inicial da diabetes, porque a diabetes é a redução da produção da insulina, mas é resistência do organismo à ação da insulina. O organismo responde mal, responde mais pobremente à insulina que é produzida, a resistência à insulina. E isso desenvolve muito mais nos obesos, nos indivíduos portadores de síndrome metabólico. Hoje nós definimos síndrome metabólico como a presença de 3 ou mais dos seguintes fatores: triglicérides elevado, HDL baixo, circunferência abdominal aumentada, glicemia de jejum elevado. Não precisa ser em níveis do diabetes, que é de 125 para cima, mas das duas entidades que botam critérios de síndrome metabólico, uma define como 110 e a outra já como 100, que é um exame alterado, mas ainda não é diabetes. E pressão arterial aumentada. O outro fator de risco também modificável, gostaria que o professor falasse, levantado pelo Colégio Americano de Cardiologistas e também pela SOCESP, mulheres que fazem uso do contraceptivo oral, claro que hoje com baixas dosagens, mas algumas mulheres utilizam o anticoncepcional com tabagismo e ainda apresentam pressão arterial elevada. Exato. Você disse bem, hoje em dia se consegue anticoncepção com produtos que têm uma dosagem muito menor hormonal do que no passado. Mas ele é um fator de risco coronário específico das mulheres. Então, principalmente quando associado ao tabagismo. Então, mulheres que têm antecedentes de coagulação, mesmo que não seja arterial, venosos, tromboflebite de membro inferior, varizes, que têm históricos de coagulação, mulheres que têm histórico não pessoal, mas familiar também, e mulheres que usam anticoncepcional, deviam estudar talvez formas alternativas de anticoncepção. Segundo lugar, a mulher que usa anticoncepcional não deveria ser tabagista. A concomitância dos dois aumenta muito o risco. E há fatores novos, além de todos que nós falamos, há fatores novos de risco. Homocisteína elevado, fibrinogênio elevado, PCR-US, que determina o estado inflamatório. Hoje a aterosclerose, eu falei aqui quando dei uma pincelada no processo de aterogênese, de desenvolvimento de aterosclerose na parede dos vasos. E o processo é inflamatório. Hoje sabe-se que a doença arterial coronária é uma doença inflamatória. Então o PCR-US, a proteína C reativa ultrassensível, é uma determinação corriqueira, fácil, que nos permite avaliar, compor um prognóstico de risco desse paciente. Eu queria falar uma coisa em relação à comida, talvez eu tenha a impressão que o programa se encaminha para o fim. Um colega, o Francisco Fonseca, disse recentemente uma palestra, citando não sei mais quem, ele também estava citando. E eu achei uma frase ousada, um pouco exagerada, mas sensacional, que define um pouco os rumos para onde nós estamos indo e verificando a aterosclerose. Disseram, a aterosclerose é uma patologia pós-prandial. Traduzindo para os senhores, para o leigo, a doença aterosclerótica obstrutiva, angina, infarto, derrame cerebral, a aterosclerose do modo geral, a insuficiência renal, a doença arterial periférica, todas as manifestações que dependem da doença aterosclerótica degenerativa das artérias, é uma doença que se processa principalmente no período depois da refeição. Tudo que nós estamos conhecendo, por exemplo, diabetes, que é uma doença extrema, coloca o indivíduo sempre num alto risco, como se fosse o equivalente coronário. Um paciente de diabetes deve ser considerado como um paciente que já teve episódios coronários. Então, o diabetes coloca em alto risco. Dos fatores mais cruéis do diabetes, o que é? É que ele perde, inicialmente já, a insulina de secreção rápida durante a refeição. E aquela insulina que rapidamente, um pico de insulina inicial da refeição, que era para trabalhar aquela comida toda que estava entrando, deixa de ser secretado pelo diabético. Então, nós, no exagero nosso de cada dia, nós que nos entregamos a comidas impróprias, rotineiramente, em quantidade exagerada, o organismo não consegue lidar, é inundado, nosso sangue é inundado por uma quantidade de açúcar absurda, quantidade de gorduras absurda, e esse festival
de açúcares e gorduras depois de uma refeição exagerada tem se mostrado cada vez mais um responsável maior, poderoso pela doença aterosclerótica. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Paulo Moreira para suas considerações finais, agradecimentos finais e nós também do Saúde Marília desejando ao professor Paulo Moreira nos próximos 2 anos da gestão regional Marília SOCESP, sucesso para que os congressos e simpósios estejam acontecendo aqui na cidade de Marília. Então, diminua essa quantidade de vida. Disseram num trabalho científico que há 7 fatores evitáveis: cigarro, peso, cintura abdominal, diabetes, hipertensão, que perfeitamente controláveis. Se controlasse na humanidade inteira, pudesse controlar, e são controláveis, esses 7 fatores, a doença arterial coronária, o diabetes, a doença vascular cerebral, a hipertensão, não seriam os flagelos que estão se tornando, seriam doenças pouco frequentes, quem sabe até relativamente raras. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema fatores de risco nas doenças cardíacas, com a presença do professor Paulo Celso dos Santos Moreira, docente de cardiologia da FAMEMA. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.